Olá galera, eu gostaria de fazer esse vídeo comentando um vídeo bem pequeno do Leandro Quadros na TV Novo Tempo, onde ele fala que vai responder uma questão sobre o calendário. Inclusive um irmão chamado Juliard que mandou esse vídeo, irmão adventista, e eu vou responder, vou analisar a resposta do Leandro Quadros. Vamos ver junto aqui. Vamos lá. Me explica uma coisa. O nosso sábado do sétimo dia bate com o calendário judaico? Porque estão falando que os adventistas estão guardando um sábado falsificado, pagão, que o verdadeiro sábado foi mudado. Porque falam que no calendário judaico estamos no ano 5757. Isto é verdade? Professor Leandro Quadros, essa questão do dia do sábado, sempre há controvérsia, sempre há argumentações querendo fazer com que ele seja mudado. Seja com o sol que parou lá no Velho Testamento, seja por se tratar do calendário judaico. Afinal de contas, professor, o que é isso aí? Na verdade, não tem fundamento esse tipo de questionamento pelo seguinte: o calendário judaico difere do nosso em número de dias, em número de anos, mas os dias da semana são os mesmos. Então, isso aí é um tipo de argumentação de gente que quer desculpa para errar e não quer se arrepender do seu erro, né? O que se sabe que uma mudança mais significativa que houve no calendário ocorreu em 1582, né? E quando o Papa Gregório, através dos estudos de alguns eruditos que ele contratou, percebeu que havia aí um erro de uns 10 dias ali no calendário, por ali. Então o que aconteceu? O dia 4 de outubro, dia 4 de outubro de 1582, na quinta-feira, ele deveria ser sucedido pelo dia 5, na sexta. Ele colocou de 4, ele colocou 15. Alterou a parte numérica, mas os dias da semana são os mesmos. O dia seguinte continuou sendo sexta, depois sábado, depois domingo. Então tenha certeza, meu amigo, é conversa furada utilizar a questão do calendário para dizer que o sábado se perdeu no tempo. Um absurdo, né? Deus dar um mandamento que é um memorial do seu poder criador, e aí Deus ser incompetente para preservar o sábado no tempo. Olha, o camarada tem que ter muita fé para acreditar numa coisa dessas, né? E você sabe que existem palestrantes aí na internet a rodo pregando isso, viu, professor? Tudo falando que o sábado pode ser qualquer outro dia. Tem semana que cai na quinta-feira, tem semana que cai na sexta, no sábado. Infelizmente, eles estão falando uma baita de uma mentira. Muito bem, professor. Ok. Então, analisando aí esse comentário do Leandro Quadros, como que ele articula a pergunta e desconstrói a pergunta do rapaz aí que foi feita. Ele simplesmente ignorou o que o irmão perguntou e respondeu coisa totalmente diferente da pergunta, com algumas verdades que aí você procura, você vai achar, porém não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a pergunta feita pelo irmão. Porque a pergunta feita pelo irmão está relacionada à mudança da marcação de dias do calendário hebreu, judeu, do povo do deserto, com o calendário atual, calendário católico atual. E aí ele fala sobre o calendário gregoriano, que na verdade ele fala que só teve essa mudança, não é verdade? Essa mudança. E aí ele fala o seguinte, ó, aqui eu estou no site aqui da Wikipédia, onde explica aquilo que ele falou, ó, as mudanças do calendário gregoriano. Ele fala assim, ó, foram omitidos 10 dias do calendário juliano. Olha qual o calendário que ele está utilizando para falar da mudança. O calendário juliano deixa de existir no dia 5 a dia 14 de outubro de 1582. Mas aqui ele está falando que
Foi uma mudança feita do calendário juliano para o calendário gregoriano. Então, quer dizer, foi aqui que foi relacionado, que foi percebido, que o calendário ele não era exato. E aí se criou os anos bissexto. Foi o conserto. Aqui, corrigiu. Essa parte aqui é interessante. Olha qual que foi a correção que foi feita. Corrigiu-se a medição do ano solar. Ok? Aqui que tem que ser visto. Qual que é a marcação de tempo que eles utilizam? O sinal, o astro que eles utilizam para a marcação de tempo? O Sol. Tá certo? Somente o Sol. O nosso calendário é solar. Totalmente solar. Porém, a pergunta do rapaz era o calendário hebreu. Tá certo? Agora vamos ouvir aqui o que o outro pastor explicando como que funciona o calendário hebreu e não o calendário gregoriano. Vamos lá, olha aí, próprios adventistas falando. Que marcava para os judeus quando o Messias haveria de vir. E a Bíblia sempre mostra um calendário baseado na astronomia e na agricultura. Os meses em hebraico significam lunações. Vocês viram? Então quer dizer, o mês lunar ele é chamado de lunação. A lua faz parte da contagem de tempo. Não se pode falar de um calendário hebreu desconsiderando a lua. Como você viu o Rodrigo, acho que é Rodrigo Silva, ele falando aí, o calendário antigo, ele tinha a lua como ponto de referência. Coisa que hoje nós sabemos que não tem, não existe. A lua não marca nada no nosso calendário. Então mudou. Mudou o quê? Mudou os sinais. Os sinais foi mudado. Agora olha a história dizendo que o calendário antigo ele tinha a lua como um sinal muito importante. Veja aí. Inspiradora para muitos artistas. E para muitas crenças populares também. Só por aí já dá para ver a importância que a lua tem na vida da gente aqui na Terra, né? Além do mais, Maria, a lua é nossa medida de tempo. Sabe, é como se fosse um relógio no céu. Como assim? A lua é uma espécie de relógio no céu? Calma, Maria, que esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Viu aí? A ciência mostra a lua como um relógio no céu, imutável, desde a criação, que hoje, o calendário que seguimos hoje, ignora totalmente. E aí, na bagunça das palavras, na bagunça entre meias verdades, o Leandro Quadro ele não responde a pergunta do rapaz, porque ele simplesmente ignorou a pergunta feita. A pergunta feita pelo rapaz. Agora, o interessante é, eu vou pôr um outro vídeo aqui, porque assim, o que mudou não foi um dia, o que mudou não foi uma semana, o que mudou foi um calendário, foi a forma de marcar. E o Rodrigo Silva também fala sobre isso. Ouça aí. São que aparece na Bíblia de Jerusalém e na Bíblia, na TEB, tradução ecumênica da Bíblia. Essa palavra, calendário, é mais preciso do que tempo. Esse poder mudaria os calendários e a lei. E aí, você viu? O Rodrigo Silva mesmo diz que o mais correto é dizer que o calendário foi mudado. O calendário e não o dia, não uma semana. Mudou a forma de marcar. Mas como que é a forma de marcar o calendário da Bíblia? Como? Como que tá lá? Vamos lá então, né? Vamos responder a resposta do rapaz de forma correta. Ezequiel 46 explica o calendário hebreu. Vamos ler o que diz em Ezequiel 46? Assim diz o Senhor: a porta do átrio interior, que dá para o oriente, estará fechada durante 6 dias, que são os dias de trabalho. Muito bem.
Mas no dia de sábado, ela se abrirá. E também no dia da lua nova, ela se abrirá. Certo? Por que nesses 2 dias? Porque nesses 2 dias são dia que não se trabalha, deve-se, explicação do calendário. Então não pode excluir a lua do sinal de marcação de tempo. Tá certo? O ciclo total da lua é de 29 dias. Dura 29 dias. O ciclo, uma lunação dura 29 dias. Aí, nesse primeiro dia, não se trabalha, como nós vemos aí. Por quê? Porque o átrio vai estar aberto, né? E passando esse dia, inicia o primeiro dia da semana de trabalho, né? Que a semana é chamada semana de trabalho, então tem que trabalhar. E no primeiro dia da semana de trabalho é o segundo dia do mês e o primeiro dia da semana. Aí você passa esse dia, você tem o terceiro dia do mês, segundo dia da semana. Aí você passa esse dia, você vai ter o quarto dia do mês e o terceiro dia da semana. Aí, passando mais esse dia, você tem o quinto dia do mês, o quarto dia da semana. Passando esse dia, você tem o sétimo dia do mês, o sexto dia da semana. E aí, no oitavo dia do mês, você tem o sétimo dia da semana. Nesse dia, o átrio se abre. E aí você tem o primeiro Shabat do mês. Percebe? E nesse dia a lua vai estar apresentando essa fase aí, o quarto crescente. Então você tem sinais no céu que indica qual é o tempo, qual é o período que está sendo que está em andamento. E nesse dia de sábado você vai ver esse sinal no céu, porque passou 8 dias, né? Desde a lua nova até essa situação assim, essa posição da lua. Passando esse sétimo dia, o átrio vai se fechar novamente e aí se dá início à segunda semana de trabalho, que aí você entra no 9º dia do mês e você começa o primeiro dia do trabalho da segunda semana. Aí você tem o 10º dia do mês e o segundo dia da semana de trabalho. A átrio está sempre fechado nesse período. 11º dia, terceiro dia da semana. 12º dia, quarto dia da semana de trabalho. Vamos lá. Aí você tem o 13º dia e é o 5º dia da semana. Você tem o 14º dia, é o 6º dia da semana. Aí você tem o 15º dia. O 15º dia vai ser o 7º dia do mês, da semana. O 7º dia da semana. O átrio se abre novamente. E você tem o segundo Shabat semanal desse mês. Ok? E as pessoas iriam para o templo adorar. E nesse dia a lua vai estar assim. Não é à toa que o filme Paixão de Cristo, se você olhar no início do filme, a lua está cheia. O 15º dia da lua, ela é cheia. A lua é cheia. Esse é o sinal de que está no Shabat. Ok? Então você tem sinais no céu para se orientar. Passando esse Shabat com essa lua cheia linda, esse sinal maravilhoso no céu, que nunca mudou e nunca vai mudar, nós iniciamos a terceira semana de trabalho. 16º dia do mês, primeiro dia da semana. Passando esse dia, você tem o 17º dia do mês, segundo dia da semana. Passando este dia, você tem o 18º dia do mês, terceiro dia da semana, da terceira semana, hein? Já estamos na terceira semana. 19º dia, nós temos o quarto dia da semana de trabalho. O átrio está fechado, é semana de trabalho. E aí você tem o 20º dia de trabalho, o 5º dia
do mês, da semana, perdão. O quinto dia da semana. 21º dia do mês. Sexto dia da semana de trabalho. Átrio está fechado, não é dia de adoração, é dia de trabalho. Segundo Ezequiel 46, só vocês analisarem o que ele está explicando, você vai ver que isso daqui está totalmente coerente com o que está sendo explicado em Ezequiel 46. E aí vem o 22º dia do mês. Neste dia não se trabalha, é o terceiro Shabat semanal e o átrio está aberto para adoração. Passando esse dia, nesse dia vai estar essa face da lua, vai estar desse sinal no céu maravilhoso, lindo, né? Mostrando que está no Shabat. Então quer dizer, você tem sinais no céu que determinam se está ou não no Shabat. Passando esse dia, você dá início à 4ª semana de trabalho. Aí você tem o dia 23 do mês e o primeiro dia da semana de trabalho. Passando esse dia, você tem o 24º dia do mês e o segundo dia de trabalho. Passando esse dia, você tem o 25º dia do mês e o terceiro dia da semana de trabalho. Passando esse dia, você tem o 26º dia do mês, o 4º dia da semana de trabalho. Passando esse dia, você tem o 27º dia do mês, o 5º dia de trabalho, o 28º dia do mês e o 6º dia de trabalho. E aí você chega no 29º dia do mês, aonde o átrio se abre mais uma vez. E você tem o 4º Shabat do mês, no 29º dia do mês. E nesse dia a lua vai estar assim, ó, quase caindo para nova. Você tem um sinal no céu mostrando que está findando um mês. Enfim, não tem condições nenhuma do sábado que temos hoje ser o mesmo sábado que os hebreus seguiam, porque o sábado que os hebreus seguiam, ele era vinculado com a lua, e o sábado que temos hoje não tem vínculo nenhum com a lua, ignora-se a lua totalmente, e no calendário que está lá na Bíblia, mostra que os dias de sábado caem no 8º dia, cai no 15º dia da lua, cai no 22º e no 29º dia. Não é à toa que Jesus ele foi morto no dia 14, olha aí, leia na Bíblia que você vai ver, no dia 14 da lua, pode ler lá na Bíblia, é no dia 14. E aí ele morre no dia 14 e no dia 15 é o quê? É Shabat, é à toa? Eu estou falando besteira? Onde você vê na Bíblia 15º dia é Shabat. Então falar que não mudou, falar que isso é uma asneira sem fundamento, me explica Ezequiel 46. Me explica por que cai no sábado a morte de Cristo, o dia que ele ficou no túmulo. Por quê? Porque 15º dia. Lê na Bíblia que você vai ver. Agora um recadinho para o Juliade. Juliade, meu filho, aprenda a pensar com a sua cabeça. Ficar mandando esses videozinhos do Leandro Quadros, isso daí não responde nada. Responda por você e discuta por você. Quando você entrar num debate, você tem que falar o que você pensa, o que você fala, o que você acredita, mas você fala. E não coloca videozinho achando que você está refutando, que você não refuta nada, tá certo? Refutar é assim, ó. Me explica agora Ezequiel 46, me explica, que está na Bíblia exatamente do jeito que é para fazer. E aí, vai falar o que agora? Vai falar o que? Vai chorar o que? Vai ficar de mimimi? Refuta aí, tá certo? Quero ver, faz um vídeo aí refutando o que eu estou falando. Pensa pela cabeça dos outros, Juliette, é muito fácil. Usa a sua cabeça e tenta refutar aí. Malandro é malandro e mané é mané.
problema do mentiroso é que dá muito trabalho esconder a mentira. E eu gostaria de deixar bem exposto, porque aqui é tabu. Entenda isso, aqui é tabu.